A gente estava discutindo hoje, foi assim ao longo da manhã inteira, a gente estava na dúvida. Mostramos ou não mostramos a imagem dos cães mortos naqueles sacos pretos? A gente tem algumas imagens e eu nunca mostraria para você dos cães antes deles serem colocados nesses sacos. Para você que está chegando agora, a gente tem nessa imagem aqui, ó, o quintal de uma casa no Hilda Mandarino, tá? Zona norte da cidade. Para resumir a história, ontem à noite a Guarda Municipal recebe uma ligação. É uma moradora, uma mulher que se intitula Defensora dos Animais, e ela diz que eles tinham sido transportados por um homem numa Fiorino, que ela morava numa casa no Jardim Coliseu, lá mesmo na Zona Norte, estava se mudando para essa casa no Hilda Mandarino, e aí ela contratou, disse que através de um aplicativo, ela não conhecia o moço, contratou ele e falou, você pode fazer o transporte de 25 cãezinhos para mim? Ah, posso. Que carro você tem? Uma Fiorino? Pode ser, pode ser. Diz que ele parou lá, botou os 25 cachorrinhos, na realidade 27, tá? Porque 2 sobreviveram e depois, infelizmente, morreram no Hospital Veterinário da Unifil. Botou os 27 atrás na Fiorino. A distância entre o Coliseu e o Hilda Mandarino não é tão longa, né? Só que diz que a Fiorino quebrou no caminho. E ontem à tarde, finalzinho da tarde, tava um sol daqueles, tá? Tava muito quente. Apesar da gente não ter aquele sol de rachar dos últimos dias, tava muito quente. Hoje que a temperatura caiu um pouquinho. E aí, diz que ele parou, o carro quebrou, ele ficou esperando chegar o mecânico, arrumar tudo. E só depois, quando ele conseguiu chegar na casa dela, é que ele se lembrou que ele tinha ali 27 cachorrinhos. A hora que eles abriram a porta dessa Fiorino, 25 já estavam mortos. 2 ainda agonizavam. Tanto que, eu repito, foram socorridos para o Hospital Veterinário da Unifil, mas acabaram não resistindo. Toda essa história já está sendo apurada pela polícia e também na esfera administrativa, pela SEMA, pela Secretaria de Meio Ambiente. A partir de agora, a gente vai contar em detalhes tudo o que aconteceu de um caso que eu repito. Duvido que você não tenha recebido no seu WhatsApp uma imagem desses sacos pretos, e tem gente que, pelo amor de Deus, deixa eu fazer um pedido. Não compartilhe aquelas imagens, se você tiver aí, dos cãezinhos mortos sem esses sacos pretos. De verdade. Para chocar, para chamar atenção para uma história como essa, a gente não precisa mostrar aquilo. Não faça isso, tá? Não mande nos grupos da sua família, dos seus amigos, não coloque nas suas redes sociais. Isso é muita crueldade, tá? Eu queria muito, eu falei aqui, que essa notícia fosse fake news, tá? Sabe, a gente recebe tanta coisa, né? Às vezes é uma imagem que vem lá da China, lá do Japão, do outro lado do mundo, e eles falam, olha, foi aqui em Londrina. Quando eu recebi ontem pela primeira vez à noite, eu confesso que eu não dei muita atenção. Eu falei assim, isso é conversa, esses sacos pretos aí. Só que aí o nosso Brunão Costa, que é o nosso repórter cinematográfico que trabalha no período da noite, logo depois me mandou mensagem, Juliano, é verdade, tá? Eu já estou aqui no Hilda Mandarino. Você vai acompanhar agora o trabalho do nosso João Romundini, do Brunão Costa e da Daniela Calçavara, contando detalhes de tudo o que aconteceu. Ronaldinho, vem cá. Enche a tela, por favor. A cena é chocante. Os animais foram deixados no quintal da casa depois de um transporte mal sucedido. O que deveria ser uma viagem rápida terminou com a morte de 25 animais. 2 que ainda tinham conseguido sobreviver morreram num hospital veterinário durante a noite. O veículo foi contratado através de um site de anúncios e deveria percorrer uma distância de menos de 2 quilômetros entre uma casa no Jardim Coliseu e outra no Hilda Mandarino, zona norte de Londrina. Em menos de 10 minutos, o transporte seria concluído, mas o utilitário quebrou no meio do caminho e os animais ficaram fechados na carroceria por cerca de 1 hora. A viatura chegou ao local e se deparou com essa situação, né? Parece que é 25 cachorros aí que estão mortos, né? E aí, conversando com a proprietária dos cachorros, ela relatou à equipe que ela contratou um frete para trazer os cachorros da casa antiga para a casa nova. E aí, no meio desse transporte, o veículo quebrou. E aí, os cachorros ficaram nesse calor que fez hoje à tarde, todos presos dentro do veículo e chegaram a falecer dentro do carro aí devido ao calor, né?
Segundo o que ela relata pra gente, ela falou que quando já deixou o cachorro aqui, os cachorros estavam todos mortos já. A dona de casa responsável pelos cachorros foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. Ela costumava recolher animais de rua e teria mais de 50 na casa de onde estava se mudando. Nós viemos até a casa no Conjunto Hilda Mandarino, aqui na zona norte de Londrina, para onde os animais foram trazidos, mas o imóvel está fechado. Por telefone, a gente conseguiu contato com o marido da dona Dione. Ele disse que ela ainda não tem condições de falar, que está muito abalada, chorando desde ontem, quando percebeu a morte dos 25 animais. Ainda por telefone, ele contou que a esposa foi ameaçada pelo dono da casa onde os animais estavam e que eles precisaram fazer a retirada imediatamente. Os cachorros mortos foram recolhidos e devem passar por exames veterinários para determinar a causa das mortes. Tentar localizar essa pessoa também que fez o transporte para ela poder responder, né? Pela situação toda aí que está acontecendo, né? Falar o que de uma história dessas? De verdade. Falar o quê? Lu, conecta lá pra mim o zap que eu quero ouvir o povo aqui. Porque é de cortar o coração. E a gente tem aí, gente, um mínimo de percepção do quê? Faltou responsabilidade. Como é que alguém bota 25 cachorrinhos na parte traseira de uma Fiorino? E pior, né? Como é que esse carro quebra e ele acha, esse motorista, essa dona dos cães, era como se estivessem transportando o quê? Uma caixa de papel? Compras do supermercado? Nem compras, tá? Provavelmente se tivesse a caminhonete quebrado e tivessem compras do mercado lá, a pessoa ia falar assim, ai, vamos pegar porque o que é de geladeira pode estragar nesse calor. E aí deixa esses bichinhos lá dentro sem nenhum tipo de ar, sem nenhum tipo de ventilação, não tinha nada. Eu já tenho condições, Felipe, com o Serginho? 12h12. A gente está reposicionando o Mochilink lá, porque o Serginho está na SEMA. Daqui a pouco a gente vai falar com o pessoal administrativo da SEMA, que vai autuar também essa defensora, a mulher que se intitula defensora de animais. Diz que outros cães permaneceram na casa, tá? Diz que tem mais cães lá. Já já eu vou trazer mais detalhes disso, mas vamos fazer o seguinte, enquanto a gente aguarda a melhor posição do Serginho, o Mozart, o delegado Mozart, responsável por essa investigação, conversou com a nossa equipe e vai trazer mais detalhes agora de como vai ser feita a apuração dessa história e como é que essa mulher, dona dos cachorros, vai ser responsabilizada por tudo isso, tá? Delegado Mozart Rocha Gonçalves. Vamos ver. Realmente um fato lamentável, causa grande repercussão em razão do grande número de animais que vieram a óbito. Em relação ao procedimento em si, o fato aconteceu na noite de ontem. A proprietária e responsável pelos animais foi conduzida pela guarda até a delegacia de polícia, prestou depoimento e lá a autoridade policial deliberou pela confecção de um termo circunstanciado, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, termo circunstanciado sendo a proprietária incursa no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Ela responderá, portanto, pelo delito de maus tratos, agravado pelo resultado morte dos cães. Posteriormente, a Polícia Civil já iniciou diligências, haja vista que teria uma terceira pessoa que seria o motorista responsável pelo transporte desses animais. Então, a Polícia Civil está tentando localizá-lo para que ele possa também prestar depoimento sobre os fatos e, a partir daí, analisaremos eventual responsabilidade também dessa terceira pessoa. Ó, eu queria deixar espaço aqui. Ô Lu, eu queria pedir para você tentar aí do nosso Twitter, da nossa central de comando do programa, tenta, por favor, fazer uma ligação para a Dione, para essa protetora de animais. Pela manhã, a gente não conseguiu contato com ela. Ontem ela havia dito ao nosso Brunão Costa no local que ela gostaria de falar a respeito disso. Eu estou recebendo um montão de mensagens aqui, você pode participar comigo aqui através do WhatsApp, 991210893, muita gente falando o seguinte, Juliano, eu conheço a Dione, ela é uma mulher guerreira, já ajudei ela várias vezes e até adotei um cão dela. Que tristeza isso que aconteceu.
A informação que chegou pra gente e que a Dani colocou na reportagem era de que o dono da antiga casa onde ela morava não aceitava que ela mantivesse lá 40, 50 cães que ela resgatava nas ruas e cuidava. Por isso, ela alugou esse outro imóvel, ela saiu do Coliseu para ir para o Hilda Mandarino. E aí, no momento em que ela ligou para um fretista, para um homem para fazer o transporte, ele disse, não, na minha Fiorino dá para transportar tranquilo. E aí vocês viram o que aconteceu, né? Só para você ter uma ideia, mas Juliano, como é que esse motorista aí simplesmente aceitou transportar numa Fiorino? É aí que a polícia vai ter que entrar, tá? Tanto a Dione, que era dona dos cães e que autorizou o transporte nesse veículo, quanto o motorista dessa Fiorino, o marido dela conversou com a nossa equipe pela manhã e disse que esses contatos, o nome, o telefone desse motorista, tudo isso já foi entregue à polícia, os dois devem ser responsabilizados, tá? Repito, eu queria muito conversar com a Dione, com essa defensora animal, com essa pessoa que muita gente falou para mim, já há muito tempo, resgata esses cães na rua e cuida. Eu queria muito entender, diz que ela está extremamente chocada com tudo isso, tá? À base de remédios. Mas, Johnny, a gente vai tentar agora um contato com você. O Luciano vai te ligar agora no telefone que a gente tem. Você tentou falar com ela, Lu, por favor? Tá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o Serginho, e enquanto isso a gente tenta falar com a Dione e na sequência a gente traz mais informações dessa história, tá? Porque agora a gente vai falar do aspecto administrativo de tudo isso. A legislação municipal de maus tratos a animais mudou. E uma situação como essa pode significar a aplicação de multas pesadas, tá? Serginho, você está com o pessoal da SEMA, da Secretaria de Meio Ambiente aí? Me dá mais detalhes do que é que foi feito nessa história de prático até agora, o que é que vai ser feito a partir desse momento, até porque eu sei que a responsável por esse setor de apuração, de aplicação de multas aí da SEMA, ela esteve no local ontem, né, Serginho? Oi, Juliano, com certeza, ela esteve lá acompanhando, Graziela Santana, que é diretora de bem-estar animal aqui da SEMA, está ao nosso lado, mas antes de falar com ela, Juliano, só reforçando, o Dr. Moser Roth falava agora há pouco, a Dione vai responder então, foi indiciada, deve ser ouvida em breve, foi ouvida ontem, deve ser chamada mais uma vez, porque segundo o próprio delegado, existe essa terceira pessoa, então você coloca entre aspas, que até que prova o contrário, a responsabilidade era da Dione, por isso ela vai responder, como você frisou agora há pouco, ao processo. Graziela está do meu lado, Graziela Santana, como eu disse, ela é responsável pelo setor de bem-estar animal, diretora do setor de bem-estar animal aqui da SEMA, esteve ontem lá. A pergunta que eu vou fazer para a Graziela, Juliana, eu vou deixar de lado o lado profissional, vou pedir para que ela deixe um pouquinho o lado profissional e como ser humano, para você registrar para a gente aqui o que você viu lá. Você que, infelizmente, nos últimos 8 anos se acostumou a ver certas situações, só que ontem, ao ver 23 animais mortos e outros 2 agonizando, qual foi a sensação como pessoa lá? Boa tarde, Graça. Boa tarde. A nossa sensação, né, foi muito triste, foi uma cena chocante. Nós nunca presenciamos isso aí da criação da diretoria até hoje. Foi uma das cenas mais tristes que nós presenciamos. Então, a nossa primeira reação foi promover o atendimento aos 2 animais que estavam vivos. Então, nós quisemos resgatá-los. Nós tentamos resgatar os que estavam vivos para que eles pudessem se salvar. Mas, infelizmente, eles vieram a óbito, os 2. Qual era a situação desses 2 animais que ainda estavam com vida? Respiravam um pouco? Como é que agonizava? Como é que era? Eles já estavam agonizando já, eles já estavam numa situação bem complicada. Nós levamos, eles já estavam meio que em estado de choque já quando nós levamos para o atendimento veterinário. Graziela, você vê a cena na mente, eu acredito que toda hora deve voltar e sair da sua cabeça. Mas era o quê? Diversos animais jogados ali mesmo na calçada? Os animais estavam na área da residência, né? Eles estavam uns ao lado dos outros e nós pudemos aí ver que tinham 2 que ainda estavam vivos e que nós podíamos ainda tentar resgatá-los e salvá-los. Infelizmente não pôde. Infelizmente não aconteceu, eles acabaram indo a óbito. Bom, aí deixando à parte, é claro,
da cena, vamos para a parte técnica. O que fazer agora? O que a SEMA, o que a Prefeitura vai fazer, seja contra a Dione, seja contra esse motorista que fez o transporte, que já foi inclusive identificado? Como é que é essa situação? O que vai ser feito de agora em diante? A nossa responsabilidade administrativa, que é a responsabilidade de multa, nós vamos fazer de acordo com os documentos que vierem da delegacia. Ontem já tinha a Polícia Civil, já estava no local, a Polícia Militar, a Guarda Municipal quando nós chegamos. Então, a nossa conduta foi promover o resgate e o bem-estar daqueles 2 animais que nós poderíamos salvar. E depois de posse desses documentos, da investigação da delegacia, nós promoveremos a responsabilidade administrativa em consonância com a responsabilidade penal. Ô, Juliana, eu vou quebrar um pouco o protocolo, vou passar aqui uma escuta para a Dione, que eu acredito que você queira... Dione, não, perdão, para a Graziela, para falar... Posso segurar aqui, por favor, Grazi? Para justamente você questioná-la, até mesmo sobre a Dione ou sobre esse motorista, e ela está na tua escuta nesse momento, Juliana. Vamos improvisar aqui um ao vivo com a Graziela, que é a diretora responsável aqui por esse setor na SEMA. Juliana, fica à vontade. Graziela, obrigado por nos atender. Eu sei que para todos nós que somos apaixonados por animais, ver uma situação dessa é terrível. Eu estou com o coração partido aqui, tenho certeza que todo mundo em casa. Eu, particularmente, não conheço a Dione pessoalmente, mas eu estou recebendo através do nosso WhatsApp aqui na RIC muitas mensagens, dezenas de mensagens de gente falando do trabalho que ela faz já há muitos anos, de recolher esses cães das ruas, de cuidar deles, de entregar depois para adoção. Você, particularmente, conhecia esse trabalho feito por ela, conhece a Dione, é alguém que vocês sabem que realmente é apaixonada por animais, porque eu estou surpreso com a quantidade de mensagens de gente falando aqui que, olha, imagino como ela deve estar desolada, imagino como ela deve estar nesse momento, porque ela era apaixonada por esses bichos. Oi, boa tarde, Juliano. Eu, particularmente, não tenho contato com a Dione, não conheço a Dione, mas nós sabemos que ela é uma protetora, e uma protetora antiga de animais em Londrina, e que ela sempre promoveu cuidados com esses animais, nós sabemos disso. Ela já teve alguns contatos aqui na diretoria, mas pessoalmente não foi comigo, mas nós sabemos de todo o serviço dela, e sim, imaginamos também que ela esteja extremamente triste, porque uma pessoa que é protetora de animais, quando perde aí seus 23 animais, também sente muito, né? Como todos nós sentimos. Eu acho que todo mundo que viu essa situação sentiu. E essa apuração agora, para o pessoal de casa poder entender, a gente ouviu, Graziela, o delegado responsável por essa investigação na Polícia Civil. É uma apuração independente a que é feita pela SEMA, que pode culminar com a aplicação de uma multa, de uma penalidade. Ela independe do trabalho da polícia, ela é feita em conjunto. Como é que é isso? Olha, nesse caso, é um caso que demanda investigação, ele requer uma série de informações que nós não dispomos aqui na SEMA. Então, nós aguardamos todas as investigações da polícia para que eles mandem para nós e também a gente troca informações. Por exemplo, o laudo necroscópico desses 2 animais que morreram vão ser encaminhados para a polícia também. E assim, junto com essa troca de informações, para a gente chegar à conclusão do que deve ser feito. O nosso trabalho, embora sejam esferas diferentes, o nosso trabalho é sempre em conjunto. O que for apurado lá será feito aqui também. Ok, eu queria muito agradecer a sua participação com a gente. Graziela, obrigado a você, Serginho, também. A gente vai seguir por aqui acompanhando detalhes desse caso. 12h23 agora. Vamos lá. A gente está falando muito desse transporte e eu conversei com a Daniela Calçavara e como a gente recebeu a informação de que a Dione, de que essa protetora tinha contratado esse serviço de transporte com a Fiorino através de um aplicativo de celular, acho que não tem problema de falar o nome aqui, é o LX, que todo mundo tem no celular. Eu particularmente entrei e eu procurei, tinham 2 Fiorinos disponíveis no LX agora pela manhã. 2 Fiorinos anunciando, olha, estamos à disposição para frete, para transportar produtos, para fazer um pequeno carreto. E aí a Dani ligou para essas pessoas e perguntou para elas, se vocês fossem contratados para transportar 25 cães no baú da Fiorino, vocês fariam isso? É correto? Você acha possível fazer esse transporte? Vamos ver como é que foi essa conversa que ela teve com os motoristas? Roda para mim.
É possível, se cabem 25 cachorros, se é uma coisa segura de se fazer? Você já tem experiência, já fez transporte de animal? Não cabe, não cabe. É muito pouco espaço? É a mesma coisa você pôr, vai ficar igual um caminhão de porco, sabe? Tudo matando o outro, sabe? Uhum. Não cabe, imagina, que nada, a pessoa falar que vai caber 25 cachorros no fiorino, não cabe. Só se feita um monte de aquelas gaiolinhas, sabe? Se for tudo lhasa, tudo cachorrinho pequenininho, sabe? Não, eram cachorros de rua, assim, animais de rua. E estavam todos soltos lá dentro. Não cabe, tudo 25 numa fiorina, tá louco? Não cabe no dia dele. Seria uma loucura, então, tentar transportar tantos animais assim. Ah, com certeza, imagina. E eu acho a mesma coisa que você vê pra pista, os caminhões carregados de porco, um matando o outro, entendeu? Tudo sufocando um outro. Imagina. Ainda que esses caminhões, eles são abertos, né, normalmente. Sim, tomar, mas mesmo assim, fica esmagando o outro ali, machucando, né? Mas nesse caso eles estavam fechados, que eu acho que pra não escapar. Enfim. Ah, mas o cara que quis fazer isso aí, ele é sem noção, perdão da palavra, é sem noção, né? Acho que é o mínimo que dá para dizer da forma como esses cãezinhos foram transportados, tá? É sem noção. No mínimo é isso. Porque quando a gente vê, e eu vejo sempre aqui a Chanel, quando chega a cachorrinha da Fernanda Charife do banho, ela vem naquela caixinha dela, né? Aquela caixinha que é própria de transporte. E esses cãezinhos estavam todos lá, simplesmente dentro da carroceria dessa Fiorino. Até para não dizer, Juliano, mas que base você tem para falar do transporte? Como assim? Será que o cachorrinho lá dentro vai sentir a mesma coisa que um ser humano sente se ficar 1 hora, 2 horas sem ventilação? A gente vai entender isso. Eu estou recebendo com muito prazer aqui o André Vieira, que é veterinário, trabalha no Hospital Veterinário da Unifil. E eu estava conversando nos bastidores hoje, André, e eu falei assim, olha, eu acho que o André é a pessoa correta para conversar com a gente, porque outro dia ele falou para mim, quando a gente estava falando dos fogos, ele falou, olha, a audição dos cães, ela é 4 vezes maior que a do ser humano. E a gente às vezes não entende, né? A gente trata o animalzinho como alguém da família, como um filho, mas a gente não entende essas diferenças que ele tem. Vamos lá, primeiro eu sei que vocês receberam 2 desses cãezinhos para serem atendidos lá no Hospital Veterinário da Unifil. Infelizmente eles acabaram morrendo, né? Tudo indica que o tempo que eles ficaram presos lá pode ter contribuído para isso. Como é que tem que ser o transporte de um bichinho? Vamos entender como é que é a forma correta de se transportar um bichinho. Nunca num veículo que não tenha ventilação? Nunca. A gente nunca Boa indica... tarde. Boa tarde, tá, Juliano? A gente nunca indica ficar por muito tempo com esses animais dentro de um ambiente fechado, sem o ar, tá? Porque eles fazem a termorregulação troca gasosa, né? Então, quando tem essa impedição que a gente fala, não tem um ar-condicionado, algum local fechado, eles podem entrar no quadro que a gente chama de intermação, tá? Então, a temperatura pode ficar muito elevada, né? Isso aí pode gerar vários distúrbios para o animal. Nos casos específicos, a gente ainda não fechou, não tem uma conclusão, tá? Ainda está em análise, está sendo feita a necrópsia dos 2 animais. Nesses 2 que acabaram morrendo lá na Unifil. Eles chegaram já lá agonizando? Isso, chegaram em choque, tá? Um estado bem grave mesmo. Aí não tem como eu falar realmente a conclusão do caso, porque ainda está em fechamento, né? Então, análise da parte da necrópsia e exames histopatológicos também, tá? Mas como é que é o organismo de um cachorro? Só para a gente entender. A gente já mostrou aqui, vira e mexe a gente mostra histórias e lamentáveis, né? Você já deve ter visto em algum momento gente que acabou deixando o filho, um bebezinho dentro do carro e em muitos casos ele acaba sendo socorrido a tempo, mas a gente já mostrou mortes assim, porque ele fica fechado dentro do carro sem ter como respirar. Foi isso que aconteceu com esses cãezinhos. O organismo é semelhante ao nosso. Se eu ficar preso num carro com todos os vidros fechados, sem ar, sem nada, eu vou começar a suar, vou perder o ar e provavelmente vou morrer depois de algum tempo. Isso também acontece com os cães? A termorregulação dos cães é um pouco diferente, tá? Então eles têm trocas gasosas através do coxim, que é através das patas, né? Ele não sua que nem a gente nas axilas? Pode acontecer em alguns casos, tá? Mas geralmente a troca é mais pelo coxim, por isso que os animais braquicefálicos... Isso. A região da narina também, o braquicefálico ele pode ter mais complicações, que é aqueles animais que a gente fala pug, bulldog, tá? Porque tem menor termorregulação, tá? Então tem mais dificuldade respiratória também. Então por isso que a gente sempre orienta
o ambiente tem que estar com o ar, né, condicionado, evitar de deixar muito tempo, porque senão não acontece essa termorregulação. Aí pode gerar esse quadro de intermação e pode acontecer de ter aumento da temperatura, não ter eliminação correta do gás carbônico, tá? E pode gerar um quadro mais complicado, né? Você acha que a coisa pode se complicar se a gente tiver um cachorro fechado dentro de um veículo desse sem ar? A coisa já é difícil, obviamente, depois de várias horas. Mas se a gente tiver 25 ali ao mesmo tempo, a tendência é que essa falta de ar aconteça muito mais rápido, né? Pode acontecer, tá? Essa aglomeração de animais, né? Consequentemente, precisaria de maior concentração ali, né, de oxigênio, tá? Naquele ambiente. Então, maior aglomeração de animais naquele ambiente pode proporcionar a piora do quadro, tá? A gente não pode confirmar ainda se realmente qual a causa, né, que levou ao óbito desses animais, tá? Isso mas, é assim, algo que vai estar isso, nessa a investigação da trabalho. necrópsia, né? A gente tem que apurar realmente para gerar o quadro, né? Que pode ter levado isso aí. Pode ter alguma outra coisa relacionada também, né? Como é que deve ser feito o transporte de um animal? Eu vejo sempre, eu estava falando do cachorrinho da Fernanda aqui da Chanel, ele vem numa caixinha porque ela é pequenininha. Qual que é a raça da Chanel, sabe, Ronaldinho? Mas é pequenininha, não sei se é um pequinês, qual que é, mas é pequenininha. A minha cachorrinha, a Mel, que é um cocker que já é um pouco maior, quando a gente sai com ela no carro, ela vai com uma coleirinha. Ela coloca uma coleirinha e o suporte dessa coleira, ele encaixa no cinto de segurança do carro, no banco de trás. Como é que deve ser o transporte de um bichinho? Nesse caso, eles estavam todos soltos dentro da carroceria. Não, o ideal teria realmente ter esse cinto que você falou, tá? Então, o transporte tem que ter a prevenção que a gente fala para algum acidente para o animal também, tá? Então, isso para viagem, né, interestadual, municipal. Então, tem que realmente ter esses conceitos aí. Outra coisa que a gente observa também é que o animal, ele não pode ficar por muito tempo, tá? Então, sozinho de forma alguma, né? Esse animal fica agitado, tá? Pode ficar estressado, além disso, interfere na termorregulação, então eu não indico deixar o animal em ambiente fechado, em algum carro, de modo algum, tá? Então, realmente... se houver também necessidade de uma viagem mais longa, parar para dar água, para alguma coisa? Parar, né, ter essas paradas e também com ar-condicionado, tá? E acompanhar o animal também. Tem que ter realmente o cinto, né, e toda essa segurança. Na verdade, proprietário, né, que é a pessoa que está dirigindo, e para o próprio animal também, né? Além disso, todos os conceitos, né, de avaliação desse animal anteriormente, ver se é um animal que não vai ficar muito agitado em viagem, né? Porque pode acontecer de ter alguma complicação também. Como é que é para você, André? Agora... você fique à vontade para o veterinário falar ou para o André falar. Você, para ter optado por essa profissão, você é um apaixonado por animais. Sim, gosto muito. Como é que é ver esse tipo de imagem? Eu estava falando agora há pouco aqui, eu torci muito quando eu recebi através do WhatsApp ontem à noite, só que isso é fake news. Para essa história ser mentira, para não terem morrido todos esses animais, mais de 20 cães na zona norte da cidade. Como é que é para você ver uma história dessa? E aí eu não estou falando nem da questão de juízo de valor. Protetor. Ela vai responder na polícia. Ela vai responder no âmbito administrativo na SEMA. Eu estou falando da história da morte aqui, que choca a todos nós. Para você deve ser ainda mais difícil, né? Olha, quando eu vi essa cena, né, na verdade eu vi a reportagem aqui no programa também, e eu acompanhei o atendimento dos animais ontem, fiquei muito, muito triste realmente, tá? Com a história, né, com toda a situação. Então, realmente é uma situação muito complicada, que são muitos animais, né? Uma situação realmente deprimente, né, que a gente fala, né? Bem triste, realmente. É desesperador imaginar tudo isso, né? Muito complicado. Tanto que no atendimento a gente fez o que foi possível, realmente, tá? Mas os animais estavam em estado muito grave. Tá? André, eu queria muito agradecer a sua presença agradeço, aqui. Juliano. Eu sei que você veio correndo, eu sei que a demanda lá no Hospital Veterinário da Unifil. Muito obrigado a toda a direção por ter liberado o André mais uma vez para estar com a gente num momento em que a gente queria entender tudo isso, tá? Porque não é só trazer a notícia, aquela coisa rapidinha, não. A gente quer ir a fundo para a gente entender tudo o que aconteceu, tá? Muito obrigado, André, mais uma vez. Juliano. Espero contar com você sempre aqui. Pode deixar. E eu vou liberar o WhatsApp para você agora, tá? Foi difícil demais falar desse assunto. E eu queria deixar você falar agora. Você que me assiste, meu amigo, você minha amiga. O que é que você tem para dizer de toda essa história, tá? Fica à vontade para falar comigo. Você quer comentar? Você quer mandar através de palavras? Você quer mandar aquele emoticon do WhatsApp chorando? Teu coração tá partido como tá o meu? Fica à vontade, da forma que você quiser. Eu quero que você me ajude a fazer o nosso balanço e numa história como essa que tá machucando. E é difícil começar o ano com uma história dessas, né? Terrível.
991210893. Eu quero você comigo aqui, deixa eu liberar o WhatsApp para você. Fica à vontade, tá? Você pode falar, repito, você pode mandar emoticon. Eu quero que você me diga como é que você está se sentindo ao ver uma imagem dessa. Ao saber que tudo isso aconteceu aqui em Londrina, tão perto da gente. Divide a tela para mim, Felipe, por favor. 991210893. Ó, tem muita gente que está chorando, como a gente aqui, tá? Ai, muita gente falando da Dione, aquilo que eu disse, que é uma protetora de animais, que todo mundo conhece. Eu quero muito conversar com a Dione, tá? O Luciano, nosso editor-chefe, estava me dizendo que está tentando no celular, que ela mesma passou para o Brunão Costa ontem à noite, que ela disse que falaria com a gente hoje, e está dando caixa postal, tá? Hoje de manhã o marido dela disse que ela estava base de medicamentos, que ela estava bem baqueada com tudo o que aconteceu. Muita gente falando coração partido, muita gente chorando, misericórdia, muita gente pedindo punição. É aquela história, tá? Numa situação como essa, quando você pratica um ato, você assume as consequências desse ato. Seja a Dione, seja essa protetora que contratou o motorista, seja o motorista que aceitou fazer o carreto, aceitou fazer o transporte desses 25 animais num veículo que não tinha a mínima condição para isso, tá? Todo mundo tem que ser responsabilizado. E como eu disse, nesse momento há duas apurações em paralelo. A administrativa, que pode culminar em multas altíssimas através da SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, e a criminal, a Polícia Civil. E eu dizia para você, o delegado Osmir Neves, que é o delegado-chefe da Polícia Civil na nossa região, ele está de férias, mas ele postou no Instagram dele, olha, já determinei ao delegado responsável pela investigação que ele vá a fundo nessa história e eu vou acompanhar de perto tudo isso. E a gente também, tá? De verdade, eu estou percebendo de todo mundo ali, ó. Tá todo mundo extremamente triste, tá todo mundo revoltado com toda essa história, com essa imagem que vai ser difícil sair da cabeça da gente, né? E eu repito, até essa imagem a gente estava meio assim de mostrar, tá? Mas é a vida real e a gente tinha que falar disso. A gente tem as imagens dos cachorrinhos sem esse saco preto e eu vou repetir o que eu já disse aqui, tá? Por favor, não compartilhe essas imagens dos cachorrinhos ali mortos sem esse saco preto com amigos, com familiares. A gente não precisa disso, tá? De verdade, eu acho que esse é o momento de se revoltar com tudo isso. Essa história tem que servir de exemplo, a gente tem que cobrar punição, tem. Mas a gente tem que ter essa noção de que ninguém é obrigado a ver uma imagem daquelas. A hora que eu recebi, gente... Vamos tentar tocar o programa aqui? E assim que a gente tiver novidades dessa história, se a gente conseguir falar com a Dione, se a gente tiver qualquer novo detalhe, eu prometo que eu volto a esse assunto aqui, tá? 12h37 agora.